A baixa autoestima tem relação com uma autoavaliação negativa, dificuldade de autoaceitação e de amor próprio, que aparecem através de alguns sinais como falta de confiança em si, perfeccionismo, não se permitir errar, ter medo excessivo de enfrentar desafios, de medo de crítica, sempre se comparar de forma negativa com o outro, para citar aí alguns exemplos de sinais de baixa autoestima. Então, vencer a baixa autoestima é um processo que é gradual, que envolve a adoção de atitudes, de ressignificação de pensamentos também em relação a gente mesma. E nesse vídeo eu vou trazer algumas estratégias que podem te ajudar nisso. Vem comigo! Eu sou Thaís Torquato, sou terapeuta cognitivo-comportamental e esse é o Me Ajuda Psi, um canal que nasceu com a missão de te ajudar a você viver o seu melhor emocionalmente. Eu tenho um vídeo explicando algumas raízes aí da baixa autoestima, alguns motivos que levam a gente a ter uma construção de uma autoestima mais frágil, uma avaliação negativa de si. Eu coloquei esse vídeo no link da descrição. Então, para ser objetiva, já que a gente tem um vídeo explicando isso, eu vou logo para os 10 passos, as 10 estratégias que você pode utilizar para reconstruir a sua autoestima, se você se identificou, né? Para fortalecer a sua percepção de si. Primeira delas, cuidado com a linguagem pessoal. Isso é muito importante. Evite autocríticas excessivas. Em vez disso, usa uma linguagem mais gentil e construtiva a falar com você mesma. E para isso, vai ser essencial você se perceber, porque muitas vezes a gente nem se dá conta. O que eu tô querendo dizer com isso, né? Exemplo, a pessoa, sei lá, derruba o copo, né? Derruba o copo. E fala, nossa, ai que burra, ai que idiota, derrubei o copo, eu sou desastrada mesmo. Usa uma linguagem super pejorativa, porque tem dificuldade de lidar com aquele erro. Então, quando você se perceber fazendo isso, para, né? Fala assim, não, derrubar o copo, tá, não foi legal, né? A coisa mais agradável da face da terra, mas foi só um erro, tá tudo bem. Segundo passo aí, desafiar os pensamentos negativos. Você precisa identificar os pensamentos automáticos que vêm na sua cabeça, como esse de derrubei o copo, me chamo de burra, né? Isso é uma técnica que a gente usa muito na terapia cognitivo-comportamental para te ajudar justamente a mudar esses padrões de pensamento. Então você vai ter que identificar e começar a se questionar, né? Como eu dei ali no exemplo, tá, mas só porque eu derrubei o copo quer dizer que eu sou burra, né? Não pode ser uma desatenção minha, um erro pontual meu. Eu não vivo derrubando copos, não é uma coisa que acontece o tempo todo. Então percebe que eu desafio, né, aquele pensamento automático quando eu me questiono. Fez sentido? O terceiro passo é muito importante, desenvolva habilidades sociais. Melhorando as nossas habilidades sociais, a gente aumenta, sim, a nossa autoconfiança nas situações interpessoais, nas situações que eu tenho que ter relação com os outros, né? Então, desenvolver comunicação, por exemplo, é muito importante, porque se a gente fica acanhado quando tá com os outros, se sentindo inadequado, muitas vezes a gente vai, sim, precisar desenvolver uma desenvoltura maior, algumas habilidades de lidar com o outro, né? E você pode fazer isso através de curso, através de leitura, através de exposição, através de várias coisas. O quarto fator é cuidar do corpo e da saúde mental, né? Então, adotar hábitos mais saudáveis, fazer exercício regular, ter uma dieta mais equilibrada. Tudo isso vai impactar positivamente na sua saúde física e também mental, porque diminui estresse, diminui ansiedade e você vai, consequentemente, começar a se perceber como uma pessoa comprometida, como uma pessoa focada, como uma pessoa que se cuida, fortalecendo assim uma autoimagem também positiva. Quinto passo é praticar autoaceitação, entendendo que não é conformismo, tá? Autoaceitação é você reconhecer um fato como ele é. Então, por exemplo, né? Sei lá, minha altura é tal. Isso é um fato. Ah, mas eu me acho baixo, me acho alto, me acho não sei o quê. Um fato é um fato. Como é que eu vou lidar com isso da melhor forma? Se eu posso mudar e desejo mudar, como eu vou fazer isso? E aí eu vou atrás.
Se eu não posso mudar, como é que eu vou encarar isso de uma forma mais leve? Talvez como é que outros elementos eu vou trazer para essa coisa que me incomoda, para me ajudar a diminuir o foco disso. Então, a aceitação tem a ver com a gente se reconhecer. E aí, se tá fazendo sentido até aqui, você já sabe o que eu vou pedir, né? Deixa seu like, curte esse vídeo, então se inscreve no canal, compartilha essas dicas, essas estratégias com outras pessoas. Sexta estratégia, aprender com os erros. É muito complicado, porque quem tem baixa autoestima geralmente tem baixa tolerância ao erro. Mas tudo tem a ver com a forma como a gente enxerga o erro. Porque geralmente a gente enxerga o erro como o quê? Como um rótulo, né? Então, como eu falei do copo. Derrubei o copo, então isso quer dizer que eu sou burra, que eu sou desastrada, que eu sou isso, sou aquilo. Mas na realidade foi um erro. Chato, ruim, mas possível de ser consertado. Talvez da próxima vez eu não coloque o copo tão na ponta aqui da minha mesinha que tá aqui na minha frente. Então um erro é um acontecimento, não é uma sentença sobre você. Por isso, veja os erros como oportunidades de aprendizado. Eu sei que isso é clichê, mas é muito importante não ver como indicação de uma falha pessoal, porque isso vai te ajudar a ter uma mentalidade de crescimento. Sétima estratégia, celebrar as conquistas pessoais. Então, muitas vezes a gente não reconhece as coisas que a gente faz, ou só reconhece quando é algo muito grandioso, mas no dia a dia a gente não vai viver de coisas grandiosas. Então, avalie o seu dia. Se você terminou o seu dia e você conseguiu fazer algumas tarefas importantes, você se cuidou, você se alimentou bem, se você fez alguma coisa significativa, pode ser pequena, celebre isso. É importante se reconhecer e se valorizar. Eu sei que no começo pode parecer muito estranho e difícil, mas é um exercício. E assim como um exercício a gente precisa fazer várias vezes, mesmo sendo estranho, mesmo sendo difícil, até se tornar um hábito. Oitava estratégia, cerque-se de pessoas positivas. Não é positividade tóxica, tá? A pessoa que só vê o lado bom da vida o tempo todo. Mas de pessoas que te incentivem, de pessoas que te queiram ver bem, de pessoas que te colocam pra frente. Não de pessoas que ficam te puxando pra baixo ou sempre achando que vai dar tudo errado. A gente precisa estar num ambiente que seja produtivo, que seja no sentido produtivo de ser fértil, né? De ser solo fértil para que as coisas possam florescer. Então cuide muito de quem te rodeia, porque às vezes é aquela pessoa que também tá te dizendo ali que você não pode, que você não consegue, que você é ruim, que você é isso, que você é aquilo, e com certeza isso não te ajuda. Nono e penúltimo, limitar a comparação social. Então, eu sei que é difícil a gente não se comparar, mas evite, né? Evite, ou pelo menos se questione quando você perceber que você está se comparando. Estou me comparando, mas a partir do que? De que circunstância? Porque é muito complicado eu comparar o meu bastidor com o palco do outro. Pode ser que o outro já tá lá há mais tempo, pode ser que ele tenha mais conhecimento, pode ser que ele teve outras condições na vida, ele teve outras oportunidades que eu não tive. Então, por isso que é tão difícil se comparar com o outro. Quando você perceber que isso está acontecendo, para e se pergunta assim, com quem eu tenho que me comparar mesmo? É comigo? Então, cuidado, pelo menos preste atenção nisso. E o 10º, não menos importante, é busque ajuda. Para de acreditar que você tem que fazer tudo sozinho, que você tem que fazer tudo sozinha. A terapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, vai te ajudar em estratégias para ressignificar pensamentos, crenças que são disfuncionais, que não são baseadas na realidade que você tenha, para te ajudar a construir comportamentos mais positivos em relação a você, para te ajudar a desenvolver habilidade social. Então, não fique achando aí que você tem que fazer tudo sozinho. O profissional de saúde mental vai te auxiliar nesse caminho de autodescoberta e desenvolvimento. Então eu espero ter te ajudado com essas estratégias, e se você quiser ter acesso a mais conteúdos de autoestima, autoconhecimento, inteligência emocional, psicologia como um todo, me segue lá no @ThaisTorquatopsicóloga e até o próximo vídeo.